Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha, nesse vídeo eu vou apresentar aqui para vocês quais são as principais fontes de tráfego para blog que eu utilizo, que eu conheço, que eu vejo a galera comentando, e eu vou aqui separar elas, tá? De acordo com a minha opinião, qual o nível de dificuldade que eu encaixo cada uma delas. Considerando aqui alguns fatores, né? Como por exemplo, o dinheiro que precisa investir ou não, para você poder começar nela, né? O dinheiro que você precisa de ter de investimento. O segundo ponto, que seria o tempo e a dificuldade, né, o conhecimento necessário para você poder ter uma certa maturidade com essa fonte de tráfego, e também o potencial resultado que você pode ter uma vez que você já tiver com essa rede já bem trabalhada, tá? Essa fonte de tráfego. Então, para você que é novato, tá caindo de paraquedas agora nesse tema, vai ser muito interessante para você ter esse conhecimento. E para você que já tem experiência, que já utiliza alguma dessas fontes de tráfego, vai ser interessante também para a gente poder trocar experiência, e eu vou adorar também saber a sua opinião sobre o que você acha sobre essas fontes aqui, beleza? Então vamos para o vídeo. Bora lá então, pessoal. Olha, temos aqui então todas as fontes de tráfego aqui embaixo, tá? E também aqui as categorias. Se é muito fácil, fácil, razoável, difícil ou muito difícil. Primeira fonte de tráfego, YouTube. O YouTube, pessoal, eu considero ele como difícil. E eu vou explicar por quê. Isso, no caso, fonte de tráfego para blog, né? O YouTube, por que eu acho difícil? Porque, primeiro, tem sido muito demorado, pelo que eu observo, para você poder conseguir crescer um canal em inscritos, em visualizações. Então, assim, realmente é demorado. Tem algumas pessoas que conseguem, algumas exceções que conseguem realmente subir um canal muito rápido, coisa ali de poucas semanas, um mês, 2 meses, mas normalmente, pelo que eu vejo, é demorado. Muita gente desiste no meio do caminho. Então, assim, para você, primeiro você tem que crescer o canal no YouTube, deixar ele forte, para somente então depois você começar ali a colocar um link para o seu blog nos comentários. Se você colocar na descrição do vídeo, isso pode tirar o alcance da entrega do YouTube, tá? O alcance vai ficar menor, porque o YouTube não gosta quando tira a pessoa da plataforma. Por isso que eu considero difícil. A segunda fonte de tráfego que eu considero seria o Telegram. Eu também vou colocar ele como difícil. Por que eu considero o Telegram difícil como fonte de tráfego para blog? Assim, ele é gratuito. Vamos começar lá. Ele é gratuito para você poder criar. Então qualquer pessoa pode, exatamente agora, vai lá e cria um grupo, né, no Telegram. Só que ele é demorado para você poder conseguir membros. Por quê? Porque ele não é uma plataforma tão utilizada como o WhatsApp, por exemplo, que é o principal concorrente. E mesmo que você depois consiga ter muitos membros no grupo do Telegram, isso é experiência própria minha, poucas pessoas acabam indo para o blog. Se você tiver 1000 pessoas em um grupo de WhatsApp e também tiver 1000 pessoas no grupo do Telegram, sendo bem sincero, o grupo do WhatsApp é muito melhor. Então eu prefiro, falo a verdade para vocês, eu prefiro ter um grupo de 1000 pessoas no WhatsApp do que um grupo de 5000 pessoas no Telegram. Tá? Pelo menos nos nichos que eu tenho trabalhado, eu não tenho tido muito resultado com o Telegram, mesmo que tenha muitos membros. Então por isso que eu coloco ele no difícil. Grupo do WhatsApp. Grupo do WhatsApp, eu vou colocar ele aqui como fácil. E eu vou explicar para vocês por que considero ele como fácil. Então vamos lá. Primeiro, não precisa de investimento para você poder criar um grupo no WhatsApp. Para você poder crescer o grupo do WhatsApp, eu achei ele muito mais fácil, por exemplo, do que um grupo no Facebook, um grupo no Telegram. E na minha experiência é muito mais fácil adicionar pessoas no grupo do WhatsApp. E uma vez que você tiver muitas pessoas no grupo do WhatsApp, quando você solta o link ali do seu artigo, resultado, experiência própria minha, muitas pessoas acabam indo no seu artigo. Então eu acho isso uma fonte de tráfego muito boa e eu coloco ele lá na categoria fácil. Agora só um detalhe, tá? Não é todo nicho que às vezes pode funcionar bem com um grupo de WhatsApp. Normalmente os nichos que mais funcionam, ou pelo menos a metodologia que eu vejo que mais funciona, é aquele grupo do WhatsApp que você vai entregando todo dia,
né, toda semana você vai entregando algum conteúdo que seja realmente relevante para o seu público, senão eles não vão querer entrar no grupo, ou se entrar, vão sair. Então, por exemplo, vamos supor que você faça coloca ali, dá uma isca, né, um arquivo, um PDF para a pessoa, e aí ela entra no seu grupo depois, né? Você faz uma landing page para captar essa pessoa e jogar no seu grupo. A pessoa pode até entrar, mas se você não continuar alimentando, entregando coisas, a pessoa realmente vai sair. Você não pode simplesmente colocar a pessoa no grupo, deixar ela solta lá, sem entregar nada, e esperar que as pessoas vão ficar conversando entre si, e a hora que você soltar o link elas vão querer. Não, tem que ser realmente uma promessa interessante para que as pessoas entrem no grupo e continuem. Tenho tido um resultado muito bom com o grupo do WhatsApp. Só que não é um grupo só. Eu, por exemplo, eu trabalho com muitos grupos, ok? Vou colocar aqui o próximo Pinterest. Vou marcar ele como razoável. Bem, por que razoável? Eu já tive uma experiência com o Pinterest. Eu já tive um projeto que ele era muito visual, era um projeto de artesanato. E, pessoal, na boa, teve uma ou duas URLs que viralizaram a partir do Pinterest. A maior parte esmagadora do tráfego do blog estava vindo do Pinterest. Então, assim, e viralizou. Eu postei várias coisas lá, quase todos os dias, e chegou uma hora que bombou. Então, assim, só que pode não ser todo nicho que funciona no Pinterest. Normalmente são coisas mais visuais mesmo, tá? As artes chamam a atenção. Então, o Pinterest eu coloco como razoável porque é gratuito para entrar, realmente não precisa ali de nenhum custo. O tempo, eu considero que seja um tempo ali razoável. E o tráfego que vem também pode ser um tráfego ali, não considero que seja um tráfego gigante, mas eu considero que seja assim um tráfego também mediano ali, tá? Lembrando que o próprio Pinterest não deve ser subestimado no sentido de que ele também tem a parte para você poder pagar, né, se você quiser gerar tráfego. Então, assim, é também uma opção interessante, mas eu coloco ele como razoável. Vamos lá agora para a próxima opção, seria o Google Discover. Eu vou colocar ele como muito difícil. E por que muito difícil, tá? Bem, na minha experiência, eu já fiz diversos testes com o Google Discover. Já utilizei o plugin nativo que tem ali no WordPress para trabalhar com, por exemplo, Web Stories. Já utilizei também plugin pago para trabalhar também com Web Stories, porque muita gente fala, né, que o Web Stories é uma maneira muito interessante de você fazer o conteúdo cair lá no Discover e conseguir acessos. Pela experiência que eu tive, sendo bem sincero, quando meus projetos caem lá no Discover e eu ganho sim alguns cliques e alguns acessos, normalmente foi pelo artigo, não pelo Web Stories. E eu testei já por um tempo, mas eu particularmente não tive ali bons resultados no Discover. E por que eu também considero muito difícil? Mesmo que algumas pessoas sejam especialistas para cair o conteúdo lá no Discover, especialistas em Web Stories, se você observar as pessoas que fazem parte de um grupo, né, a comunidade no Facebook, no WhatsApp, grupos que trabalham e conversam sobre web, sobre monetização e tudo mais, são poucas as pessoas que realmente comentam, né, que tem um resultado realmente expressivo com o Discover. E outra coisa também é que, pelo que eu tenho observado, ele é muito instável. Às vezes você pode conseguir ali um acesso legal, mas você, sinceramente, você não consegue ter ali uma constância. Eu não tenho observado isso, tá? Então, por isso que eu coloquei ele realmente como muito difícil. Vamos lá, então, agora, o Instagram. Cara, olha, eu gosto bastante do Instagram. E eu vou colocar ele aqui como fácil. E bora lá, então, trocar uma ideia sobre o Instagram. Primeiro, gratuito para poder criar, né? Então, qualquer pessoa pode criar ali sem custo. A questão do tempo, dificuldade. A dificuldade eu acho ele realmente fácil de trabalhar. Basicamente o segredo até um tempo atrás era fazer reels, e eu vejo que continua sendo fazer reels, principalmente para conseguir novos seguidores. E aí você tem que ter a constância de fazer o feed, ter constância de fazer stories. E uma vez que o seu Instagram estiver já grande, você faz stories e joga então o tráfego para o seu blog. Só que assim, lembrando que o Instagram, você tem que ter constância,
realmente ali todo dia você tem que estar produzindo conteúdo. Ele é um conteúdo que pode sim viralizar e gerar um tráfego bem legal, só que rapidamente ele já morre, né? Em poucos dias. Nos testes que eu tenho feito, normalmente, por exemplo, se eu faço reels e bomba, no máximo ali dura, por exemplo, uma semana e meia, 2 semanas, aquele reels ainda crescendo e ganhando muitas visualizações. Pode ganhar realmente muita visualização, o que faz as pessoas entrarem no seu perfil, verem os stories e irem para o seu blog. Não esquecer também de colocar o link na bio, direcionando para o seu blog. Enfim, por isso que eu vejo sim como uma opção interessante mesmo assim. Não acho difícil de trabalhar com o Instagram. Consigo um resultado legal, gerando tráfego para blog a partir do Instagram. Então por isso que eu coloco ele na opção fácil, tá? Próxima opção, bora lá então, o Google. Seria o resultado a partir do Google, ok? Vou colocar ele aqui como muito difícil e eu vou explicar por que eu acho difícil. Pessoal, essa opção que eu marquei aqui do Google é o resultado que vem a partir das pesquisas que as pessoas fazem ali no Google, encontram o seu blog e com isso vão até o seu blog gerando visitas. Eu considero muito difícil porque, assim, primeiro, o algoritmo ele tem mudado com uma constância maior do que há uns anos atrás, tem impactado muito a galera que trabalha com blog, eu vejo isso, a comunidade comentando. Eu não tive tanto impacto com essa mudança de algoritmo do Google, mas eu vejo muita gente comentando. E assim, eu já vi relatos de pessoas que realmente a maior parte do tráfego dela era a partir do Google. E o problema é que para poder conseguir um tráfego interessante, você tem que fazer um trabalho de SEO muito, mas muito bem feito, tá? Para que você consiga ranquear e tudo mais. E, enfim, eu acho muito difícil porque também é muito demorado. A competição é muito grande, né? Ainda mais agora com inteligência artificial. As pessoas têm criado muitos e muitos e muitos artigos até automatizados, utilizando o SEO também caprichado. Então eu considero ele realmente muito difícil. Mesmo que você faça tudo certinho, demora para você conseguir o tráfego, e quando conseguir eu não acho isso tudo, tá? Que já foi em outro momento. Então por isso que eu coloco o Google como muito difícil. Página do Facebook. Página do Facebook, eu, sendo bem sincero, coloco ele como muito fácil. Para mim, página do Facebook ainda continua sendo ainda o ouro. Por quê? Vamos lá, qualquer pessoa pode criar uma página do Facebook, tá? É muito rápido, em minutos já está criando. Você, em questão de tempo, você tem que também ficar postando vídeo, é muito parecido com o Instagram nesse sentido. Você tem que ficar postando ali os reels, e uma vez que crescer a sua página, você faz ali os stories e joga o tráfego para o seu blog. Só que eu, sendo bem sincero, eu tenho visto página do Facebook crescendo muito mais rápido do que perfil no Instagram, mas muito mais rápido. Tanto é que, se vocês encontrarem pessoas que vendem página do Facebook e também vendem perfil no Instagram, tem algumas pessoas que fazem isso, página do Facebook normalmente é muito mais barato do que perfil no Instagram, tá? Então, assim, eu tenho alguns projetos que eu mando o tráfego de página do Facebook, a partir ali dos stories, principalmente. Se você quiser, você também pode utilizar alguns chatbots, né? Para poder automatizar quando a pessoa comenta, você chama essa pessoa e joga ela pro seu blog também ali pelo chat. Então, assim, eu vejo o Facebook, página do Facebook, por enquanto aqui, como realmente muito fácil, tá? Eu vou informar ele, agora é polêmica, tá? Com certeza agora eu vou gerar polêmica, eu tenho certeza disso. Conheço algumas pessoas que trabalham com a parte do tráfego pago, e eu vou colocar mesmo assim aqui o Google ADS como razoável, tá? Isso é o conjunto todo da obra, tá? Me deixa explicar. Lembrando que não é Google AdSense, tá? É Google ADS, não vamos confundir. O Google AdSense é para quem tem blog e quer monetizar para ganhar dinheiro. Google ADS, no caso, é para quem quer fazer tráfego pago, é pagar para gerar tráfego. Por que eu coloquei então o Google ADS como razoável? Vamos lá. Primeiro, é pago, tá? E às vezes não é tão baratinho assim. Eu sei que vocês podem começar
colocando ali R$5, R$10, R$15, R$20 por dia, mas pelo que eu tenho observado, conversando com alguns colegas que trabalham com o Google ADS, tem sim que colocar um dinheiro considerável para ter também um resultado considerável. Então não é qualquer pessoa que já de cara vai começar a trabalhar com o Google ADS e vai dispor de um dinheiro ali para poder aplicar. Então isso por si só já é um limitador, então já não fica tão fácil a coisa. Segundo, questão de tempo e o estudo necessário. O tempo, você tem que estudar bastante o Google ADS, não é uma coisa tão rápida, tá? Quem falar aí que é rápido, que uma semana você tá fera, sendo bem sincero, tá mentindo. Cuidado com alguns cursos aí que prometem que você vai ganhar rios de dinheiro em poucos dias, não é bem assim. Você tem que estudar muito a questão ali do CPC, as palavras-chave. É uma coisa que eu considero como complexo. Para quem é novato, normalmente se assusta. Então, mas assim, ao mesmo tempo, tem muitas pessoas, e eu conheço alguns colegas que trabalham com o Google ADS para gerar tráfego para o blog e usam só o Google ADS e fazem o dinheiro deles ali, trabalham só com o Google ADS. Então eu não poderia ser injusto eu colocar ele muito fácil ou fácil, porque sinceramente eu não acho fácil. Eu acho um pouco sim complexo. E também não vou colocar ele muito difícil, porque ele tem potencial de gerar muito tráfego. E outro ponto também é que por ele ser tráfego pago, você sabendo o que você está fazendo, estudando, se você pagar, você gera tráfego. Então, se você tiver um projeto que você precisa de tráfego para ontem, você poderia sim apostar, né, no caso, nessa ferramenta, né? Você poderia optar por utilizar o Google ADS. Então, por isso que eu coloco ele como razoável. Vamos lá então para o próximo, né? Facebook ADS. O Facebook ADS, pessoal, eu vou marcar ele também como razoável, como opção para gerar tráfego para blog. Por quê? Na minha opinião, fica ali não muito diferente do Google ADS, pelos mesmos motivos, basicamente. Você tem que pagar para gerar o tráfego, então não é todo mundo que também vai ter essa grana para começar. Também tem que estudar bastante, não é em 1, 2, 3 dias que você já vai ficar fera para trabalhar com o Facebook ADS. Você vai ter que ter uma página, você tem que aquecer conta, então tem todo um trabalho que normalmente é interessante você também ter contingência, se a sua conta cair, você ter outras. Então assim, tem até gente, né, que vende páginas e tal, justamente para quem trabalha com tráfego pago. Só que assim, da mesma maneira que o Google ADS, uma vez que você tiver o conhecimento e também tiver o dinheiro para investir, você também pode gerar muito tráfego. Tem gente que só trabalha com tráfego do Facebook ADS. Eu vejo uma galera que vende curso, tá? De tráfego pago para fazer arbitragem e foca no Facebook ADS. Então, assim como o Google ADS, eu vou marcar ele como razoável. E agora, para finalizar, vou falar aqui então sobre grupo do Facebook. Eu vou marcar grupo do Facebook como razoável também, tá? Por quê? Assim, pessoal, pelo que eu também tenho de experiência, pelo que eu vejo a galera comentando, grupo do Facebook, vamos lá. Primeiro, é gratuito para você criar, pode criar ali em poucos minutos, você já tem um grupo no Facebook. Para conseguir membros, dependendo do nicho do grupo, tem um crescimento ali razoável, não é tão rápido, mas também não é totalmente lento. Eu vejo muita gente fazendo, por exemplo, grupo de... Um exemplo agora, né? Grupo de receita, eu vejo que também muita gente está fazendo, está em alta. Grupo também de benefícios sociais. Então, eu vejo normalmente esses grupos bem ativos. Tem gente que até aluga esses grupos. Então, assim, sendo bem sincero, se eu vejo gente alugando o grupo, é porque eu vejo que tem potencial, tá? Eu não poderia dizer o contrário, falar que não tem potencial, sendo que tem gente que está aí alugando grupo de Facebook para poder postar. Então, assim, ele tem um certo tempo, sim, para poder, né, crescer, e só que quando ele cresce, eu não vejo ele gerando tanto tráfego assim. Gera um tráfego? Pode gerar sim, com certeza. Tem potencial, mas não é um volume tão alto. Pelo menos é o que eu tenho observado, tá? Mas por isso, então, que eu marco ele como aqui na opção razoável. Bem, pessoal,
essa daqui é as categorias, né, a tier list que eu fiz aqui das fontes de tráfego, compartilhando, né, rapidamente a minha opinião, um pouco da experiência que eu já tive e ainda tenho, e também o que eu tenho observado na comunidade. Comente aqui embaixo nesse vídeo quais dessas fontes de tráfego vocês utilizam e principalmente se você concorda ou você discorda, né, da minha opinião, né? Isso aqui basicamente, né, é a minha opinião. Você pode realmente ter uma ideia totalmente diferente, tá? De acordo com a sua própria experiência. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí uma curtida, comenta, compartilha com a galera. Beleza então? Até a próxima. Valeu! Cara, o tempo passa muito rápido, foi 21 minutos.